livro em áudio com estruturação de Cristiane Batista, inscreva-se, grata. Gilles Deleuze e Félix Guattari. A reviravolta edipiana na psicanálise. Sem dúvida, os dois modos precedentes de generalização encontram na interpretação estrutural seu verdadeiro alcance. Ela que faz de Édipo um tipo de símbolo católico universal, para além de todas as modalidades imaginárias. Ela faz de Édipo um eixo de referência tanto para as fases pré-edipianas como para as variedades para-edipianas e para os fenômenos exoedipianos. A noção de forclusão, por exemplo, parece indicar uma lacuna propriamente estrutural, graças à qual o esquizofrênico é naturalmente recolocado no eixo edipiano, remetido à órbita edipiana, na perspectiva das 3 gerações, segundo a qual a mãe não pôde firmar seu desejo em relação ao próprio pai, nem o filho, então, em relação à mãe. Um discípulo de Lacan pôde escrever: consideraremos os meios pelos quais a organização edipiana desempenha um papel nas psicoses. Em seguida, perguntaremos pelas formas da pré-genitalidade psicótica e como podem manter a referência edipiana. Nossa crítica precedente a Édipo corre o risco, portanto, de ser julgada totalmente superficial e mesquinha, como se ela se aplicasse apenas a um Édipo imaginário e incidisse sobre o papel das figuras parentais, sem afetar em nada a estrutura e sua ordem de lugares e funções simbólicas. Para nós, todavia, o problema é saber se a diferença passa precisamente por aí. A verdadeira diferença não estaria, antes, entre um Édipo, estrutural ou imaginário, e outra coisa que todos os Édipos esmagam e recalcam, isto é, a produção desejante, as máquinas do desejo que não se deixam reduzir nem à estrutura nem às pessoas, e que constituem o real em si mesmo, para além ou aquém tanto do simbólico como do imaginário. Não pretendemos de modo algum retomar uma tentativa como a de Malanowski, a de mostrar que as figuras variam de acordo com a forma social considerada. Nós até mesmo acreditamos no que nos dizem quando nos apresentam Édipo como um tipo de invariante. Mas a questão é totalmente outra: haveria adequação entre as produções do inconsciente e essa invariante, entre as máquinas desejantes e a estrutura edipiana? Ou então essa invariante não exprimiria tão somente a história de um longo erro através de todas as suas variações e modalidades, o esforço de uma interminável repressão? O que questionamos é a edipianização furiosa a que a psicanálise se entrega, seja prática ou teoricamente, com os recursos conjugados da imagem e da estrutura. E apesar dos belos livros escritos recentemente por certos discípulos de Lacan, perguntamos se o pensamento de Lacan se orienta precisamente nesse sentido. Será que se trata somente de edipianizar até mesmo o esquizo? Ou será que se trata de outra coisa, e mesmo o contrário disso? Esquizofrenizar o campo do inconsciente, e também o campo social histórico, de maneira a explodir o jugo de Édipo e a reencontrar em toda parte a força das produções desejantes, reatar no próprio real o liame da máquina analítica, do desejo e da produção. Isto porque o próprio inconsciente não é estrutural e nem pessoal, ele não simboliza, assim como não imagina e nem figura, ele maquina, é maquínico. Nem imaginário nem simbólico, ele é o real em si mesmo, o real impossível e sua produção. Mas o que é essa longa história, se a consideramos apenas no período da psicanálise?
Ela não transcorre sem suas dúvidas, desvios e arrependimentos. Laplanche e Pontalis notam que Freud descobre o complexo de Édipo em 1897 na sua autoanálise, mas que o formula teoricamente apenas em 1923, em O Eu e o Isso, e que, nesse entretempo, Édipo tem uma existência sobretudo marginal, isolado, por exemplo, num capítulo à parte sobre a escolha de objeto na puberdade, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Dreierbandlungen zur Sexualtheorie, 1905 ou sobre os sonhos típicos, a interpretação dos sonhos, Die Traumdeutung, 1900. É que um certo abandono por Freud da teoria do traumatismo e da sedução não conduz, dizem eles, a uma determinação unívoca do Édipo, e nem à descrição de uma sexualidade infantil espontânea de caráter endógeno. Ora, tudo se passa como se Freud não conseguisse articular mutuamente Édipo e sexualidade infantil, remetendo esta a uma realidade biológica do desenvolvimento e aquele a uma realidade psíquica do fantasma. Édipo é o que esteve a ponto de ser perdido em proveito de um realismo biológico.